Olá, meu nome é Ana Carolina Rocha e hoje estou aqui para apresentar o caso clínico referente à matéria de Imunologia aplicada à medicina. Os integrantes do meu grupo sou eu, Ana Luísa Lacerda e André Rocha Campos, e todos nós somos da turma 74A1. Bem, dando início à descrição do caso clínico, hoje veremos a história do recém-nascido SMT, do sexo masculino, com 6 dias de idade, leucoderma, procedente natural do Amazonas, que chegou à UBS acompanhado pela sua mãe. A genitora traz como queixa principal uma febre de 39 graus há 2 dias no lactente. Ademais, informa que há 2 dias notou um aumento na frequência de evacuações, além daquelas usuais após cada mamada. Relata também que o lactente apresentava-se choroso e febril ao toque, e no momento da admissão apresentava sonolência e recusa alimentar, além de vômito. Nega outros sinais e sintomas. Quanto à história patológica pregressa, podemos apenas citar que foi uma gestação sem complicações. No que se refere à história pré-natal, esse foi o primeiro parto da mãe, a primeira gravidez e o primeiro parto, com nenhum aborto. A genitora iniciou o pré-natal tardiamente, mas refere ter realizado todas as sorologias da gestação e ter tomado todas as vacinas, além de negar o uso de drogas e álcool. O parto realizado foi um parto natural, a termo, com 37 semanas. O lactente nasceu com 3.700 gramas e o apgar inicial foi de 9 e o segundo foi de 10. A vacinação e o teste do pezinho estavam atualizados. No geral, uma gravidez sem complicações. No que se refere à história familiar e social, temos que o pai e a mãe são rígidos, eles são casados, o lactente é filho único e apresenta uma boa relação familiar. A mãe está desempregada e o pai é auxiliar de obras, a renda familiar é de cerca de 2 salários mínimos e as condições habitacionais são precárias. Quanto à anamnese especial, não identificamos nada digno de nota. Dando início ao exame físico, na ectoscopia podemos observar o paciente com estado geral regular, hipoativo e sonolento. A mucosa encontrava-se hipocorada, assim como desidratada, uma cruz em 4, tugor cutâneo diminuído, a perfusão capilar apresentava-se preservada. O paciente estava nictérico, cianótico, febril com 38,4 graus, sem exantemas ou petequias e sem linfonodos palpáveis, com fáscias atípica. No que se refere ao aparelho cabeça e pescoço, não observamos nada digno de nota. Quanto ao aparelho respiratório, o tórax estava simétrico, sem abalamento ou retrações, apenas apresentava diminuição do murmúrio vesicular na base pulmonar direita, assim como a ausência de sinais de esforços respiratórios. Quanto ao aparelho cardiovascular, o ritmo cardíaco estava regular em 2 tempos, bulhas normorrítmicas e normofonéticas, sem sopros e pulsos arteriais palpáveis e simétricos. No aparelho digestivo, os fluidos hidroaéreos encontravam-se aumentados, o abdômen livre, indolor à palpação superficial ou profunda e sem massas ou visceromegalias. Observou-se Bloomberg negativo e timpanismo fisiológico. Nos próximos aparelhos, o geniturinário, locomotor e neurológico, não foi observado nada digno de nota. Frequência cardíaca 160 batimentos por minuto, frequência respiratória 56 incursões por minuto, a pressão estava 90 por 60 mm de Hg, saturação 98%, temperatura 38,4 graus. O peso no momento estava 3.500 gramas, a altura 50,3 e o MC, a partir do cálculo foi observado, 14 kg por metro quadrado. A criança foi imediatamente hospitalizada e foram solicitados os seguintes exames iniciais: hemograma, urocultura e raio-x de tórax. Além disso, iniciou-se hidratação venosa e antibacterioterapia empírica com ampicilina endovenosa. As alterações laboratoriais iniciais obtidas a partir dos exames foram valores baixos para o hematócrito e plaquetopenia. Já na urocultura, ela veio negativa. A partir dessas informações obtidas na clínica e pensando na epidemiologia local, a equipe médica chegou às seguintes hipóteses diagnósticas. Considerando um quadro sindrômico de síndrome febril aguda, temos as seguintes hipóteses: dengue, influenza, malária, meningite e rotavírus. Foi realizada a confirmação laboratorial das principais hipóteses diagnósticas. Para a meningite, foi realizada a punção no líquido cefalorraquidiano e coleta de sangue para a realização de cultura, as quais não apresentaram alterações sugestivas. O diagnóstico de rotavírus nos serviços públicos de saúde
ocorre a partir da coleta de amostras de fezes frescas, as quais foram encaminhadas para o laboratório da Rede de Saúde Pública para análise, não sendo identificado nenhum componente viral, bacteriano ou parasitológico. O teste rápido para vírus respiratórios humanos deu negativo, excluindo também a hipótese da influenza. Em relação às duas últimas hipóteses diagnósticas, sendo elas a dengue e a malária, a confirmação se deu por meio dos seguintes exames. No caso da dengue, foram pedidos exames sorológicos visando a detecção da antigenemia NS1 da dengue pela técnica ELISA de captura. E para a malária, o teste rápido por imunocromatografia. As metodologias respectivas de cada teste são detalhadas a seguir. O teste imunocromatográfico é um tipo de teste rápido que identifica moléculas de interesse a partir da associação específica a anticorpos com partículas coloridas conjugadas. O sistema é realizado em uma matriz constituída por uma membrana de nitrocelulose, na qual ocorre a fixação, nesse caso, de anticorpos de captura específicos para a detecção de duas proteínas constituintes do plasmódio que podem ser encontradas circulantes no soro, sendo elas a HRP2, para o caso de malária causadas por Plasmodium falciparum, e a PLDH, para as demais espécies. Tentando explicar de uma forma simples, a amostra do paciente, caso ela contenha esse antígeno HRP2, será colocada na região indicada em S, associada a uma solução tampão. Esse material iniciará a sua migração através da fita, devido ao processo de capilaridade, passando pela região I, onde se inicia a ligação dessa proteína ao conjugado, formado pelo anticorpo anti-HRP2, associado a uma molécula de ouro coloidal, como identificado na imagem. O complexo antígeno conjugado formado prossegue em direção à área de teste T. Na área T, esse complexo liga-se a um anticorpo específico, gerando uma reação com ouro coloidal, de forma que é formada uma linha colorida. O conjugado não ligado ao antígeno e o excesso do complexo imune continuam a migração ao longo da membrana em direção à área C, também conhecida como área de controle, onde são capturados por anticorpos anti-imunoglobulinas, formando outra linha colorida. Essa marcação da linha C deve estar sempre visível, já que representa um critério para avaliar se a amostra foi suficiente e se o processo ocorreu de forma adequada. Geralmente, a sensibilidade desse teste para a proteína HRP2 é de 99,7%. Já para a proteína PLDH é de 95,5%. Já a especificidade, nós temos ela de 99,5%. Resumindo então o funcionamento desse teste, nós temos que, caso a amostra do paciente apresente alguma dessas proteínas, a linha T deverá se apresentar colorida, assim como a linha C. Caso ao contrário, apenas a linha C se apresentará colorida. O antígeno NS1 é uma glicoproteína presente na superfície viral dos 4 serotipos da dengue. Durante a fase aguda da infecção por esse vírus, a NS1 é encontrada circulando no soro de pacientes em concentrações detectáveis por métodos imunoenzimáticos, o que torna essa partícula um bom marcador para o diagnóstico dessa doença viral, principalmente em amostras colhidas até o 3º dia no início dos sintomas. O teste Platélia dengue NS1-AG é um método imunoenzimático em fase única do tipo sanduíche. Nesse método, os postos da placa de polietileno são sensibilizados com anticorpos monoclonais anti-NS1, como mostrado no primeiro frasco. A amostra do soro é adicionada ao orifício em conjunto com o diluente e o conjugado, formado nesse caso por um anticorpo específico associado à peroxidase. Na presença do antígeno NS1 na amostra, forma-se um complexo imune, MAB, NS1, MAB peroxidase, como mostrado no frasco 2. Após a realização das lavagens necessárias, a presença do complexo imune é revelada pela adição em cada poço de uma solução reveladora, nesse caso demonstrado como um substrato, que é composto pela tetrametilbenzidina associada ao peróxido de hidrogênio. Toda essa união gera uma coloração, e a presença do antígeno NS1 em uma amostra individual é determinada pela comparação entre a densidade óptica da amostra com a densidade óptica do controle, a qual é obtida pela leitura em um espectrofotômetro com filtro definido de acordo com a necessidade. O teste utilizado apresenta uma sensibilidade de 74%, com um intervalo de confiança de 63 a 82% e uma especificidade de 99%.
Bem, após essa breve explicação de como são realizados os testes, podemos apresentar os resultados. No teste de imunocromatografia, tivemos um resultado como não reagente, descartando a hipótese de malária. Já no caso do teste ELISA, ocorreu a detecção da antigenemia NS1, confirmando o diagnóstico de dengue. Quanto à evolução, temos que após o diagnóstico definitivo da dengue, em conformação com a história clínica e diagnóstico laboratorial, o paciente não precisou ser internado na UTI por não se tratar de um caso grave, mas foi mantido em observação pela mãe e foi medicado a fim de reduzir os sintomas apresentados. Após alguns dias, o paciente já se sentia melhor e os sintomas apresentados haviam melhorado significativamente. Discutindo um pouco agora sobre o diagnóstico e a sua relação com o caso clínico apresentado, temos que a dengue é uma doença infecciosa febril aguda que pode se apresentar de forma branda a grave, dependendo de alguns fatores, entre eles o vírus envolvido, infecções anteriores e fatores individuais, como doenças crônicas e estado imunológico do paciente. O vírus da dengue é classificado no meio científico como um arbovírus, sendo transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. São conhecidos 4 sorotipos principais, sendo eles 1, 2, 3 e 4. Todas as faixas etárias estão igualmente susceptíveis à infecção, porém o maior risco de gravidade está relacionado à idade, à gestação e a doenças crônicas. Entre os principais sintomas podemos citar um quadro febril, associado a dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas, vômitos e manchas vermelhas difusas. No público infantil é comum observarmos também diarreia, prostração, choro fácil e recusa alimentar, assim como relatado no caso. O tratamento muitas vezes é dispensável, uma vez que na maioria dos casos a cura é espontânea. É fundamental, porém, manter-se hidratado. Por se tratar de uma transmissão vetorial através do mosquito, a melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais esses que são propícios para a criação do mosquito. É importante frisar que os ovos podem sobreviver por até 1 ano no ambiente úmido antes de se desenvolverem. O caso apresentado, contudo, apresenta algumas particularidades. Por se tratar de um recém-nascido que há pouco tempo havia recebido alta, o curto período entre a possível contaminação vetorial e a manifestação dos sintomas nos traz dúvidas a respeito da forma de transmissão. A literatura aborda a possibilidade da existência de transmissões verticais, trazendo relatos de caso, porém pouco se sabe ainda sobre essa possibilidade. Nesse caso clínico em questão, ao ser questionada no final do atendimento, a genitora relata ter apresentado alguns poucos sintomas, como dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, antes do nascimento da criança, porém não considerou digno de nota. Esses fatores atuam como um alarme para a verticalização desse caso. Portanto, apesar de rara, a transmissão vertical de dengue não se deve ser excluída no momento do diagnóstico de um neonato com os sintomas descritos anteriormente. Além disso, os casos de dengue em regiões endêmicas aumentam consideravelmente a suscetibilidade de gestantes a tal infecção, o que pode acarretar em problemas graves até mesmo letais a ela e a seu concepto. Diante disso, é possível concluir que esse tipo de transmissão pode ser subdiagnosticada ou subrelatada. É possível que haja casos não diagnosticados e não tratados de transmissão vertical de dengue. Bem, essas são as nossas referências. Estamos abertos a qualquer dúvida. Muito obrigada pela atenção.